Olá! Por que será que as pessoas que gostam de ler, gostam de ler? Você já se fez essa pergunta? Embora ela pareça meio óbvia, nem sempre é tão fácil assim de responder. Pois bem, Brian Bristow escreveu um livro chamado Por que Amamos Ler? Grandes escritores tentam explicar nosso fascínio pela leitura. Na contracapa, nós lemos o seguinte: coletâneas são livros especiais. Elas surgiram na Renascença a partir dos diários que os escritores utilizavam para fazer anotações e colocar suas frases mais inspiradas. Após herdar de sua avó inúmeras caixas com cadernos de anotações, coleção de frases, cópias de poemas e recortes que tinham vital importância para ela, o autor, ainda na infância, teve despertado prazer pela leitura e começou a colecionar citações específicas sobre livros por volta dos 16 anos, inspirado na famosa frase de Cícero: um quarto sem livros é como um corpo sem alma. Diz o autor: como meu quarto tinha livros nas prateleiras, debaixo da cama, espalhados pelo chão, no beiral das janelas, praticamente em todo o espaço disponível, eu me convenci de que talvez a minha ideia de decoração não era tão ruim assim. Embora meus recortes não me transformassem em um grande escritor, a proximidade espiritual com outros homens das letras alimentou meu ego, quem sabe minha alma, e continuei colecionando citações ao longo da vida. Pois bem, o resultado dessa paixão pessoal é este livro, que inclui textos escritos pelos maiores pensadores de todos os tempos. É simplesmente um compêndio de comentários sobre livros feitos por quem é ou foi um apaixonado pela leitura. Conforme a contracapa, serve para nos lembrar do modo com que os livros nos humanizam, nos aproximam, faz aflorar o que temos de melhor. Faz-nos lembrar que livros causam impacto e que a leitura é importante, que os leitores são importantes. Abrindo esta joia de livro, nós temos, vejam a beleza das páginas, da editoração. Nós lemos: por que amamos ler? Um livro é como um jardim dentro do bolso. Provérbio chinês. Já no sumário, então, nós temos o que vai ser dito para nós sobre livros. Então, temos o uso, o mau uso, os clássicos, a leal oposição, a ironia, a herança, os grandes, os amigos, o lúdico, o didático, as bibliotecas, os leitores e os escritores. Vejam que o livro continua belíssimo. Então, vamos começar com o uso. Como escolher e ler um bom livro? Como não escolher um que seja ruim? Quanto devemos deixar que eles influenciem nossa vida? Essas são questões importantes para leitores sérios. Sim, eu disse leitores sérios, porque embora esse pequeno volume seja fácil de pegar e de largar, ele condensa o que os grandes escritores revelaram sobre o seu hábito de ler. O uso
sugere modos de responder a todas essas perguntas e poderá fazê-lo pensar nos porquês e nas utilidades da leitura. Afinal, mesmo a leitura material mais cotidiana merece atenção, pelo menos quanto à sua escolha. Então, deixe esta primeira parte abrir a sua mente para o uso adequado dos livros. No final das contas, o melhor conselho vem de Santo Agostinho: pegue e leia. Vejam mais uma vez a beleza do livro. Então, aqui, no uso, diz o seguinte, vou ler uma das frases. O que é a leitura, senão um diálogo silencioso? De Walter Savage Landor. A finalidade da leitura não é mais livros, e sim mais vida. Skinner. Livros podem ser perigosos. Os melhores deveriam ter um rótulo que dissesse: este livro pode mudar a sua vida. Ellen Exley. Depois, nós temos o mau uso. Olhem também a beleza. E começa com a seguinte introdução. Platão expulsou os poetas de sua cidade ideal. Isso mostra como a ideia do mau uso dos livros, ou pelo menos dos autores, é antiga. O incêndio da Biblioteca de Alexandria talvez tenha sido o crime mais infame praticado contra os livros na antiguidade. Mas a queima de livros é provavelmente anterior, e as ações praticadas pelos governantes totalitários no século XX demonstram que essas atitudes sempre se repetirão. Há, no entanto, outros modos de causar dano aos livros e à leitura, torná-los escassos ou excessivos, muito restritos ou muito amplos, impensados ou, possivelmente, o pior de todos, não levar em consideração o lugar da leitura dentro da vida das pessoas. Ler pode ser com frequência uma atividade solitária, mas nunca deve ser isolada. As citações contínuas em O Mau Uso refletem os preconceitos de amigos e inimigos da leitura e nos mostram não apenas como maltratar os livros, mas como usar mal o privilégio da leitura. O obscuro pressentimento de Heine sobre os crimes nazistas, como a queima dos livros, pode chocar e entristecer, mas provavelmente o tipo mais triste de censura é aquele que impomos a nós mesmos ao limitar nossas leituras. Mark Twain disse o seguinte: quem não lê bons livros vale tanto quanto quem não pode lê-los. Claude Helvétius, nos anos 1700, diz: cercear a imprensa é insultar uma nação. Proibir a leitura de certos livros é declarar seus habitantes como tolos ou escravos. Depois nós temos a leal oposição e novamente a beleza do livro. Quem imaginaria que tantos escritores bons dissessem coisas tão terríveis sobre os livros? Vamos ver o que eles dizem. Sempre que lemos um bom livro,
é como se o autor estivesse presente no quarto, falando conosco. E esse é o motivo por que não gosto de ler bons livros. Jack Handey. Um dia, quando já não houver Império Britânico, nem República Norte-Americana, haverá Shakespeare. Quando não se falar inglês, falar-se-á Shakespeare. Que valerão então as atuais discórdias? Machado de Assis. E assim, nós vamos passando por este livro cheio de citações e maravilhosamente editado. Temo que este livro seja encontrado apenas em sebos, mas ele é tão bonito e diz coisas tão interessantes sobre os livros e a leitura que nós, que amamos ler, gostaríamos de tê-lo em mãos. E por isso valeria a pena, penso eu, garimpá-lo nos sebos. Procure e não vai se arrepender. Então apresento mais uma vez Porque Amamos Ler, de Brian Bristol, editora Novo Conceito.